E aí, gente, bem-vindos a mais uma aula aqui do Super Acadêmico com o professor Fabiano novamente, aqui na quarta semana do confinamento, né? Do coronavírus, da quarentena do coronavírus. Espero que esteja tudo bem aí com você, né? Aproveitando o tempo para estudar bastante, né? Para aprender mais sobre si mesmo, sobre as questões filosóficas que te encantam, já que imagino que você segue o canal porque gosta dessas questões. Hoje eu vou falar sobre o Pierre Levy, né? Principalmente na sua obra Saber Cultura, que é essa aqui, esse livro aqui, que é dos anos 90, né? O livro original é de 97. E o meu aqui, a minha edição é de 1999. E, claro, né, como estou sempre fazendo, eu vou relacionar um pouco a obra do Pierre Levy, esse Saber Cultura, com a temática do coronavírus, que é o que está em alta agora, para tentar relacionar sempre a nossa realidade vivente com uma situação teórica, né, com um teórico ou um conjunto de teorias. No caso, o Pierre Levy, ele pode ser classificado tanto como dentro da sociologia quanto da filosofia, né? Ou até da antropologia também. Eu usei ele no meu mestrado, né, há 20 anos atrás, né, 2001. 2001 foi quando defendi, e a obra dele, né, é bastante influente nessas questões relacionadas com estudos sobre aspectos sociais, né, e aspectos filosóficos relacionados à internet. Então, o que podemos notar hoje, com esse negócio do coronavírus ser um exemplo, é que a internet é tão integrada à nossa vida cotidiana que nosso meio de lidar com a realidade passa a ser cada vez mais digital, que é o fundamento assim, básico da ideia de cybercultura, certo? Então, cultura cibernética, né, ou cultura digital, não importa muito o termo que você use para entender a realidade vivida da gente, mas todos os aspectos relacionados com o cotidiano, né, de grande parte da população mundial hoje está ligado à internet. Então, mesmo pessoas isoladas em certos lugares, né, acabam sendo influenciadas de algum jeito, certo? Então, alguns exemplos, né? Quando a economia mundial entra em crise por causa de bolsa de valores num lugar e aí está conectado com outro, mesmo a pessoa isolada lá, que é um agricultor, alguma coisa assim, acaba sendo afetado porque a economia real em algum momento é atingida pelo início que foi digital, né? Então esse interrelacionamento aí, que está ligado também à noção de globalização, né, globalização da economia principalmente, mostra essa conexão entre a realidade vivida, na realidade real, digamos assim, com essa ideia de cultura digital ou saber-cultura. Um aspecto bem interessante que eu me lembro desse livro é que o Pierre Levy chama a atenção para como essa enxurrada, né, essa enchente de informações que nós recebemos todos os dias, e no caso da internet, você veja que esse livro é do final dos anos 90, né? Então já tem 20 e tantos anos que o livro foi escrito. O raciocínio na época era que a grande fluxo de informação que tenderia a crescer de maneira exponencial cada vez mais, né, dobrando a cada ano a quantidade de informação disponível e acessível, e se você pensar isso como uma verdade estabelecida, né, que a gente vê acontecer, então a quantidade de informação produzida por nós mesmos, né, usuários e também os produtores de conteúdo da internet, dobra a cada dia, cada ano, mas o fluxo é muito grande, aumenta a cada dia, porque cada acontecimento vai gerando um novo conteúdo que é colocado, e aí tem resposta a esse conteúdo, e aí esses conteúdos vão se acumulando e não se perdem, né? Essa é, digamos assim, a beleza monstruosa da internet, é que as informações se acumulam e não se perdem, né? Que inclusive é uma das problemáticas atuais sobre a internet, que é o tal do Big Data, certo? Então, a quantidade de dados acumulados na internet, que as pessoas não acessam, não se importam, dados pessoais inclusive, acabam gerando um mundo
quase totalmente imergido, né, na internet, no mundo digital, e a gente só convive com uma parte dela, certo? E aí eu me lembro que o Pierre Levy, numa obra mais recente, que ele escreveu junto com o André Lemos, né, que é professor da Universidade Federal aqui da Bahia, que é O Futuro da Internet. Esse livro é mais recente, é de 2010, eu acho, 2007, alguma coisa assim. É mais recente relacionado a esse, né? Se vai saber a cultura, mas agora em 2020 realmente já é considerado antigo. Mas o interessante é que ele fala, né? Eles falam que no futuro da internet a ideia, né, a tendência vai ser um grande refluxo das pessoas, né, dos usuários, indivíduos, fazendo parte cada vez mais dessa cybercultura, dessa cultura digital, e interferindo cada vez mais. E eu lembro bem de um exemplo que eles dão, que é a ideia de que num sistema imerso na cybercultura, no mundo digital, dificilmente vai se conseguir manter um sistema autoritário, né, um sistema político autoritário, já que haveria sempre esse refluxo de informação impedindo que houvesse um acúmulo total de poder, né, poder a partir da informação num pequeno grupo, numa pessoa só, como era possível antigamente. Bom, eu tenho dúvidas a respeito disso, né? Hoje em dia a gente olha, a gente vê que essa inundação de informação que ele fala na cybercultura, se não está provocando um afogamento, que é o que ele fala nesse livro. Ele fala de tomar cuidado com a quantidade de informação para não se afogar, né? Não se afogar na informação, porque é muita. Mas eu estou vendo muito assim uma espécie de reação relacionada a essa quantidade de informação, que é a negação, né? Então, uma maneira de sobreviver, digamos assim, a esse fluxo grande, esse enchente de informação, é uma negação dessa informação, e aí as pessoas se apoiam em boias, né, digamos assim, em algum aparelho de resgate, mantendo a metáfora da enchente, né, para não se afogar. E aí muitas vezes essa boia de salvamento, ela é muito provisória e acaba dando errado, né, acaba afundando de qualquer jeito. Mas o interessante é que esse modelo de pensamento dentro da cybercultura gera uma heterogeneidade, né, uma variedade muito grande de opiniões e pensamentos, mas por mais que poderia ser positivo essa pluralidade de ideias, muitas vezes acaba gerando uma espécie de consenso pela falta de certeza, né? E aí gera os comportamentos que eu chamo de aberrantes, né? como os processos eleitorais ocorridos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Argentina, na Inglaterra, em alguns países do leste europeu, em que essa situação aberrante do acesso à informação de maneira individualizada pela cybercultura acabou gerando distorções no próprio processo democrático, né? Que aí vai de encontro ao que o Pierre Levy e o André Lemos falaram no livro Futuro da Internet. Mas eu vejo isso uma coisa em processo. A própria natureza da cybercultura, ela é muito fluida, certo? É muito difícil estabelecer uma linha de pensamento que seja coerente o tempo todo, porque é uma fluidez, né? As coisas não são retas, mas são muito rizomáticas, né? Elas fazem parte muito de uma coisa sem centro e muito vaga, em certo sentido, justamente porque é muita coisa, né? Então, se atendo à metáfora que o Pierre Levy faz na cybercultura, de que haveria uma espécie de inundação de informação, e nesse momento, metaforicamente, ou estamos nos afogando, ou estamos tentando nos salvar. É um momento meio limite aí. Porque essa situação do confinamento, né, da pandemia do coronavírus, gera essa necessidade de informação, mas ao mesmo tempo fica muito difícil lidar com a quantidade de informações que às vezes não concordam, né? Então muitas vezes a informação oficial não é confiável,
Aí você precisa de meios alternativos. O meio alternativo está no mundo digital, mas o mundo digital gera desconfiança por causa da quantidade de informação destoante, né? Uma quantidade de informação diferente. E aí nesse meio caminho você tem, né, de um lado a concordância mediante o medo para a sobrevivência, né, que as pessoas estão praticando o isolamento, pelo menos em boa parte, há um certo consenso disso aí, mas ao mesmo tempo você tem uma guerra de informação na internet a respeito disso. E a respeito de quase tudo, né? Então tem um remédio que é colocado como solução, mas logo depois vem dizendo que não é a solução. E aí vem uma pessoa com suposta autoridade que diz que é, mas aí tem outra pessoa com suposta autoridade também que diz que não é. Então isso aí é meio problemático. E como nas redes sociais todo mundo tem uma opinião que pode ser validada pela quantidade de pessoas que ouvem, aí você tem um risco muito grande de seja lá o que for colocado, não necessariamente verdade, no mundo digital, causa um efeito real muito problemático. No caso aqui da situação que a gente vive do coronavírus, é a questão das vidas das pessoas, né? As mortes que podem acontecer, né? Pessoas doentes, o sistema de saúde não conseguindo dar conta, por conta de um comportamento advindo, possivelmente advindo, desse meio de informação, desse ambiente de informação, muito melhor ambiente de informação do que meio de informação, que é a internet, e que gera todo esse desconforto em relação a isso. Por isso que funciona bem pensar nessa metáfora do Pierre Levy, da enchente de informação, podendo gerar o afogamento, né? As pessoas se afogarem na informação e acabarem tomando decisão errada, certo? Em vez de nadar para a margem e se salvar, nadar cada vez mais profundo, e aí não tem jeito. Bom, eu espero que tenha gerado questionamentos suficientes aí para que vocês possam curtir o vídeo, né? Curtir a aula e fazer comentários e gerar questionamentos. E eu espero vocês na próxima aula, em que a gente vai continuar essa temática da internet, só que já por outro autor, né? Por outro viés. Até lá!